Vamos começando aqui mais uma Masterclass e hoje trazemos um tema delicioso, férias com os filhos. Mas a gente está falando aqui não é de qualquer férias, nós estamos falando aqui de férias com os filhos e conexão. E para isso, nós trouxemos duas especialistas aqui da Universidade Paz, queridas, minhas parceiras de curso de formação, Daniela Santos, que é pedagoga e especialista em competências socioemocionais, e Patrícia Magrá, coach e orientadora de famílias. Bom dia, meninas, muito bem-vindas aqui, que delícia poder ter vocês nesse momento aqui para a gente falar desse tema tão gostoso, né? Bom dia e obrigada por a gente inaugurar aqui a Masterclass da Universidade com um tema tão leve, tão gostoso, mas nem por isso pouco importante, importantíssimo. Exatamente, um tema muito importante e em boa hora, que a gente sabe que muitas vezes é um desafio enorme para muitos pais, mães, cuidadores, avós, mas e que a gente traz aqui uma versão para entender e encontrar oportunidades e dar apoio para todos os pais e cuidadores nessa jornada. Então, podem começar. Podemos começar? Sim. Né? Então, vamos lá. Inicialmente, bom dia, né, para todo mundo. Como a Paty falou, é muito bacana poder estar aqui para falar de um tema que ele, embora o objetivo seja trazer muita leveza, às vezes, em algum momento, ele deixa os pais de cabelo em pé, geram algumas ansiedades e expectativas, e o objetivo aqui hoje dessa conversa é a gente diminuir um pouco dessa ansiedade, baixar um pouco esses fios de cabelo e pensar em como conduzir, né, esses momentos de uma forma leve, tranquila, que ela faz parte dessa etapa, ela tem uma justificativa também importante para acontecer e como pode ser suave aí e leve e prazerosa, que eu acho que é o principal motivo. Quem aqui, né, de nós adultos, quando escuta a palavra férias, não dá um quentinho assim, ai, que bom, né, vou ter um tempo para mim, né, vou ter um tempo, às vezes, para me desconectar e para relaxar. Então, assim, só a palavra, ela já traz um bom sentimento, mas, às vezes, nesse movimento, né, principalmente para quem tem crianças pequenas e vai sair aí da rotina escolar, isso pode gerar, às vezes, outras preocupações. Muito acontece também nessas férias de julho, né? Porque nesse recesso para algumas cidades e férias para quem está no estado de São Paulo, né? Mas nas outras cidades do país a gente lida mais com recesso nesse período de julho, aí de 15 dias, muitas vezes não coincide com a mesma dinâmica e organização que a família tem, né, nesse tempo de férias, né? Então, às vezes, esse descontrole de agenda, de rotina, dá essa sensação, pode gerar tudo. Mas vamos falar aqui, né, Paty? As férias são possíveis e elas podem ser leve e com conexão real, né? Então, como viver essas férias com menos culpa, mais afeto e espaço para todos? Como que a gente pode pensar nessa construção, né, Patrícia? Então, a gente tem muitas dicas e seria muito fácil a gente trazer aqui. Pega em papel e caneta, vamos anotar as dicas de o que fazer com as crianças nas férias. Mas isso a gente estaria voltando para um lugar que a maioria dos pais, às vezes, compra a ideia de que é como eu vou entreter meus filhos 24 horas por dia, todos esses dias desse mês. E não é absolutamente sobre entreter, entregar atividades ou levar para lugares. O grande lance das férias é a oportunidade da gente criar conexão e fortalecer os vínculos. Esse é o grande barato. Então, você pode estar num resort maravilhoso, pode estar fora do país, ou pode estar dentro de casa trabalhando com seu filho ali do lado. O que vai fazer a diferença de tornar essas férias mais leves e esse momento deixar esse quentinho que a Dani falou perdurar por mais tempo e não deixar o estresse, porque por mais que férias seja maravilhoso, quando você senta na frente de uma mãe, ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Na verdade, as minhas férias vão começar quando voltarem as aulas. A gente escuta muito isso. Então, mas por quê?
porque está significando as férias, às vezes, como um job de você ficar sendo um recreador que tem que entreter seu filho, e não é por aí. Então, aí sim vem a pergunta, como a gente vai conectar? Para a gente conectar, a gente tem que saber primeiro a intenção, né? É como a educação, é um recorte da educação. O que eu quero ensinar para o meu filho? Se eu não tiver uma intenção clara, eu vou fazer qualquer negócio, cada hora eu escuto eu pratico uma coisa, a gente tem que ter uma intenção. Então, eu gostaria de pedir para vocês, quem puder me ajudar aqui, para a gente entender quem está aqui na sala, como que você, que tem filhos menores, você que tem filhos pequenos, ou você quando tinha, qual era essa sensação, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em férias? É alguma coisa a ver com organização, cansaço, culpa, tempo, ou é só uma coisa legal, divertida, leve? Coloca aqui no chat que a gente vai lendo, e se eu não pegar, alguém me ajuda aí, a Ana às vezes me ajuda. É isso, Dani, um bom começo, a gente saber o que a gente quer, qual é a intenção dessas férias para a gente organizar. Pode ser simplesmente fortalecer a conexão com o meu filho. Tá, beleza, então como eu vou fazer isso? E fazer um pouco de nada também, né, Ana? Né? Mas é isso, né? Eu acho que esse movimento que a gente está trazendo aqui inicial primeiro, né? São 2 pontos importantes que a gente precisa olhar nesse momento para a gente começar a desenhar um caminho de mais leveza. Às vezes a gente olha para a situação e parece um monte de emaranhado de informação e que a gente às vezes não para organizar. Então, qual que normalmente é o maior desafio das férias? A rotina, né? A mudança da rotina da casa, ela afeta não só as crianças, mas ela afeta muito a nossa dinâmica enquanto adulto, e alinhado a esse olhar para essa rotina, voltar nessa conexão que a Paty trouxe aqui. Qual que é a lembrança que eu quero deixar para esse momento que eu estou vivendo dessa questão dessas férias, né? Então, muitas vezes, a gente olha muito para o problema, no sentido de que o que eu vou fazer, como que eu vou acontecer, e agora esses horários, mas às vezes a gente não para olhar essa rotina com um pouquinho mais de clareza. Como a gente falou aqui um pouco antes, existem pessoas que não vão estar de férias junto com os filhos, então a dinâmica do trabalho vai continuar a mesma, a necessidade para esse pai ou para essa mãe de cumprir os seus horários com a empresa e com as dinâmicas, elas vão continuar as mesmas. O que muda é as crianças estarem em casa. E se a gente não dá um passo para trás e se antecipa para entender o que eu fazia no período das aulas, e que, às vezes, eu não vou precisar fazer agora no período de férias, e como eu posso me organizar dentro desse movimento, esse é o primeiro passo para a gente começar a pensar com tranquilidade. E um detalhe importante, né, que às vezes a gente não tem o hábito de fazer, de trazer as crianças e os adolescentes, às vezes, para esse diálogo que antecede a questão das férias, né? Olha, nós vamos entrar de férias, né? Como que vai estar a rotina do pai e da mãe? Olha, para a gente continua dessa forma, desse caminho e tal. Quais são os horários, quais são as oportunidades, o que cada um deseja fazer um pouco nessas férias. Ontem a gente conversando um pouquinho, né, e refletindo antes de estar aqui e trazendo, a gente tem que pensar, às vezes, que as férias sempre foram um espaço de construir memórias. E quando a gente, às vezes, não olha para essas rotinas e para essa organização, isso gera uma angústia na gente, uma ansiedade, que tem muito a ver, assim, eu preciso olhar para como eu funciono, para me organizar, para que eu possa realmente ter leveza. Muito dessa questão, às vezes, vem da nossa ansiedade. Como a gente não consegue organizar essas caixinhas e olhar para essa nossa rotina que muda, às vezes a gente vai ficando, a gente adulto dessa relação, a gente vai ficando mais estressado, se sentindo culpado, porque a gente olha para os filhos pensando que é uma dinâmica que eles deveriam estar se divertindo, e de repente a gente é o culpado de estar estressando, né? Na nossa mente, a gente acha isso, porque agora eu tenho que correr para fazer isso, para fazer aquilo, a casa não está tão organizada, às vezes, como
eu planejei que estivesse, né? E a gente percebe, às vezes, que eles não estão se divertindo, e isso vai gerando uma angústia. Então, o pré-planejamento desse momento, chamar para conversa, descobrir, às vezes, o que cada um gostaria de fazer de diferente para ativar essas memórias, e pensar numa organização de rotina flexível, né? De uma situação que seja possível da gente poder se organizar aí dentro desse contexto. Então, nesse primeiro momento, assim, são 2 olhares importantes. O que eu quero deixar de memória, e até para mim construir, né? Porque senão, se a gente tem experiências negativas nas férias, é por isso que vem esse comentário de tipo, ai meu Deus, que loucura que vai ser minha casa, né? Porque às vezes a gente não olhou para esse momento. Então, quais são as memórias, o que às vezes eu quero construir, e depois, como que está a minha rotina, o que é possível eu organizar e me garantir. Até porque, vamos falar um pouquinho, vamos brincar aqui de voltar para o nosso tempo de férias, porque agora o nosso movimento de férias, por mais que ele conecte a relaxar, ele é um pouco diferente, assim, das crianças, né? Mas o que dava ansiedade para a gente? O que a gente, às vezes, pensava em querer viver esse momento de férias, né? Alguém aqui tem uma memória de férias bacana que fala assim, poxa, sempre quando eu lembro da minha infância e lembro desse lugar das minhas férias, eu lembro disso. Alguém tem aqui uma memória para compartilhar? A minha memória é as férias quando eu ia viajar para passar as férias com meus primos, que eram da minha idade, porque eu tenho irmãos bem mais velhos que eu, então eu era a única criança da casa. Então as férias era sinônimo de ir para Londrina, que era lá no Paraná, brincar com meus filhos, com meus primos. Inesquecível até hoje. Legal você É falar bom, isso, né? Ana. E para mim também, era sempre as férias junto com os primos na fazenda da minha avó, em Presidente Alves, que é a região ali na Noroeste, perto de Bauru. E para nós, o contrário, nós éramos os mais novos e meus primos mais velhos. Então, é uma turma enorme de primos, assim, primos irmãos, né? Ou seja, a gente fazia uma turma ali de 17, imagina? Muito gostoso. Muito bom. Muito bacana. Eu tenho memórias também de São Paulo e Rio, né? Que eu morava em São Paulo e férias no Rio. E quando tinha a oportunidade de estar ainda em férias em São Paulo, eram as coisas mais simples. Escutar historinhas da vida, da infância da minha avó. Minha avó conta as histórias de como é que era, ela era de São Bernardo, e contava. E nas outras férias lá no Rio, quando ia, eu tive a sorte dos pais irem também, então era a lembrança dos meus pais brincando com os meus amigos na rua de vôlei e tal. São coisas super simples, né? Você tem uma lembrança, Marisa, para contar? Eu tenho, sim. Também era encontro com os meus primos. Na minha família, nós somos 4 irmãos, e da minha tia, que era mais chegada, eram 5. Então, ou juntávamos na casa dos meus primos, ou na minha casa, ou íamos para uma fazenda de uma tia, que era em Jaú. E eu lembro, assim, do pomar enorme, sabe? Mas o que mais pega mesmo são os primos juntos, que a gente fazia muitas brincadeiras, muita farra. Tá tudo Olha só que legal. Eu lembro do pé de caju que tinha na casa da minha avó, um pé de caju enorme, e aí um morro de terra, e como eu morava em Ribeirão Preto, era asfalto e tal, e aí ia para Uberaba no final de semana. No final de semana não, nas férias, né? Então, já entrava de férias, entrava de trem, gente, eu viajava de trem nas férias, que saudade de viajar de trem. Então, a gente viajava ali de trem, ia para Uberaba e ficava ali uns 10 dias. E para mim, o que era gostoso era brincar na terra, porque aqui minha mãe não deixava. E lá na casa de vó podia tudo, né? Então tinha um cajueiro, o quintal da minha avó era só terra. Então a gente passava o dia fazendo castelos na terra, bolinho de terra e fazendo esse movimento. Mas isso tudo que a gente está trazendo aqui, essas memórias, olha só que bacana, elas são de relacionamentos. Exatamente o que eu ia falar agora. A importância dessa fala de todo mundo traz a resposta que muito pai e mãe estão buscando. O que marca? Necessidade básica do ser humano.
pertencimento. Eu pertenço a esse grupo, eu me conecto, eu faço parte, eu sou importante. Um pouco importa se você vai subir no pé de cajueiro, vai brincar na terra, vai jogar vôlei no asfalto, vai escutar historinha, vai ficar dentro de casa, às vezes, mas o importante é você preencher essa necessidade que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E, às vezes, as férias podem intensificar para a criança quando o pai ele não tem tanto tempo. O tempo de qualidade vai ser ótimo para poder fechar isso, porque quando ele não tem tanto tempo e a criança tem muito tempo livre, ela pode entender como, poxa, eu não estou sendo importante, eu não estou fazendo parte, então é só com isso que a gente tem que se preocupar, é só não, né? Mas isso é a parte mais importante, porque é o que vai trazer. E eu gosto muito de fazer um paralelo com as empresas, né? Quem é do mercado corporativo, do mundo corporativo, entende que, nós falamos lá no início, a intenção, que intenção eu quero ir para essas férias e sair dela. Então, com que intenção eu quero entrar nessa reunião? Reuniões de sucesso. No mundo corporativo, elas são de sucesso quando você sai dessa reunião conseguindo atingir aquilo que você entrou querendo. Então, com o que eu quero sair dessa reunião? Com o que eu quero sair dessas férias? É conectar? Então, a sua bússola já vai ali conectar. O que eu faço para conectar? Não são as atividades que eu vou fazer. Às vezes faltam ideias, para isso a gente tem e-book, a gente tem internet, a gente tem amigo para perguntar, mas o que vai importar é a intenção. A intenção vai ser o mapa, a bússola que vai conduzir a gente. Então, aqui, como a gente está vendo na tela, está dentro de casa, não vou para lugar nenhum, posso, mas a gente tem, como eu vou entreter meu filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar a casa, envolve as crianças na tarefa, divide responsabilidade, aceita, né, que imprevistos irão acontecer. O planejamento, então vamos voltar lá para o paralelo com o corporativo, ele é necessário, ele não precisa prever o que as crianças exatamente vão fazer, mas a sua intenção de, e aí você pelo menos mapear. Por exemplo, o dia tem 3 períodos, tem manhã, tem tarde, tem noite. Então, tem período para descanso, não fazer nada, né, Ana? Tem também um período de aprendizado. A criança não vai só ficar ali, ela vai aprender. Aliás, sair, estar nas férias, ensinando habilidades como autonomia para a criança é fundamental. Então, se você envolve ela na decisão, em alguma decisão, como o que nós faremos essa semana, ou no dia de hoje, ou nas férias, ela está fazendo parte, ela já se sente responsável. Esperar a colaboração dessa criança é muito mais fácil. Então, quando você tenta envolvê-la nas tarefas, vamos limpar o vidro, vamos fazer qualquer coisa, ajudar aqui na cozinha. Gente, ajudar na cozinha. A gente vai ter aqui daqui a 2 semanas, se eu não me engano, a Andréia falando aqui de nutrição. E que coisa mais gostosa. Família na cozinha, né? Cozinhando em família. É uma atividade muito legal e pode ter muito mais por trás. Né? Pode envolver a criança na compra dos alimentos, na escolha. Então, você está falando de responsabilidade financeira, você está falando de organização do cardápio, e a gente tem que ter aquilo para poder fazer aquela comida. Enfim, tudo que envolve a atividade é uma riqueza de experiências e habilidades que a criança vai aprender. Então, se a gente volta a falar, sai da ideia do deixa acontecer, mas com pré-planejamento. Então, de manhã fazemos atividades ao ar livre, de tarde, ou, enfim, com alguém supervisionando, à tarde consegue ficar mais solta, à noite a gente vai em jogo em família, enfim. Por blocos, a gente consegue fazer essa divisão de diversão, aprendizado e descanso. Então, isso já ajuda a gente a pensar nas atividades. Isso é uma estratégia simples e que funciona se a gente estiver conectado lá, repito, com a intenção que a gente tem na hora de férias. Uma coisa que é importante aí a gente trazer para esse olhar dessa reflexão, né, do que traz ali do anterior, as crianças participam. O que a gente sempre vê nesse movimento de organização e quando a gente vai pensar, é como se esse momento fosse papo de adulto, tentando resolver aquilo que as crianças vão fazer, né? Então, de novo, conectando com aquele momento inicial,
inserir a criança nesse movimento, dando clareza da questão da rotina e permitir com que elas participem. E um olhar interessante que a gente precisa trazer, e que a gente falou um pouquinho no início já com uma certa sutileza, mas que eu acho que é um pulo do gato importante para a gente, não é nossa responsabilidade entreter os nossos filhos o tempo todo. Vamos voltar aqui e fazer uma breve conexão com as nossas memórias de férias. O máximo que, às vezes, os nossos pais faziam naquele momento era proporcionar os nossos encontros. Então, ele proporcionava o nosso encontro com os nossos primos, ele proporcionava, às vezes, a questão daquele espaço, que era, às vezes, nos conduzir, mas eles não estavam lá direcionando se eu ia brincar de fazer bolinho debaixo do pé de caju, se eu ia fazer uma outra atividade ou aquilo. Aquilo surtia para que a criatividade aconteça. Hoje, o que a gente vê é um pouco de ausência de crença na potencialidade da criança experimentar novas experiências e descobrir outras coisas. Então, normalmente a gente fica desenhando uma agenda muito complexa, há um movimento muito grande de se procurar um monte de cursos de férias, de tempo de férias, com o objetivo de manter a criança ocupada, como se ela fosse incapaz de descobrir formas de se divertir sem a nossa orientação, sem o nosso direcionamento constante. Então, a gente precisa confiar que as crianças são capazes e elas precisam, inclusive, desse espaço de se sentirem capazes, de tentar arriscar, e por isso convidar elas para essa participação, dessa decisão do que fazer, do que às vezes ela quer aprender, uma receita nova, do que ela quer experimentar, é extremamente importante. Criar esse tempo ocioso é extremamente necessário. E olha como isso, lembra que a gente falou aqui, o que eu quero desenvolver, né? Qual que é o que eu quero construir nas férias? A gente, sim, quer construir a questão de vínculo, de tudo isso que é importante, de afetividade, que é extremamente necessário, que a gente está o tempo todo construindo, mas a gente também está no papel de formação dessa criança, e do desenvolvimento da questão das habilidades. Hoje, se a gente olha, o Brasil, que é extremamente criativo em vários aspectos, no PISA, a gente está perdendo cada vez mais o aspecto da nossa criatividade. Por quê? Porque, às vezes, a gente não acredita nessa capacidade. Então, é importante a gente, sim, pensar em situações, ter cartas na manga, e essa carta na manga, de repente, é só o lugar, né? Abra espaço nisso que você está criando, para que a criança crie ali junto com você também, para que você não seja responsável. É muito prático colocar, sim, numa colônia de férias, e às vezes é o único recurso que a gente tem, né? Mas as pessoas que pensam na colônia de férias, muitas vezes elas pensam em atividades que desenvolvam também a questão dessa criatividade. Mas esse tempo livre de descobrir coisas que gostam de fazer, que sente prazer, se a gente direcionar o tempo todo, a criança não vai ter oportunidade de ser quem ela veio para ser e quem ela quer ser, né? A gente precisa ali contornar, monitorar, mas também ter esse cuidado para esse movimento desse tempo livre. E uma outra coisa que é importante, que aí sobra tempo para aquela outra tela ali anterior, quando a gente também não acha que é nosso papel cuidar da criança o tempo todo, é olhar também para a gente nesse momento de férias, para o nosso autocuidado. Eu preciso estar bem para estar bem ali com a questão do outro, né? Então, também cuidar de você, apresentar rituais de cuidados que você faz com você, porque ali você está com mais tempo para compartilhar esse ritual de cuidado. Muitas vezes os nossos filhos não veem a gente levantando de manhã, passando creme, nos cuidando, e às vezes a gente faz isso tão rápido, já que a gente não vai ter que sair correndo, né? Então, às vezes, é um momento da gente mostrar e ensinar para eles, inclusive, a importância desse autocuidado, a importância de se conectar com a gente mesmo, fazer, né, para a gente que tem meninas, e aí, às vezes, essa é a minha experiência, porque tenho meninas, fazer o tão famoso skincare, mas, às vezes, ao invés de eu apresentar o meu, porque, pelo menos, eu fico vendo
A minha tem todos os passo a passo, mas me propor dela me ensinar como que ela cuida, o que que ela tem. Então, isso é um movimento de troca que é importante. Então, o autocuidado também, reservar um tempo para você continuar fazendo as coisas que você gosta. Porque, normalmente, o que que acontece? Principalmente quando a gente não entra de férias com os nossos filhos, a gente pensa o seguinte: bom, como a minha tarefa é entreter e garantir, coitadinho, ele não vai ser capaz de fazer tudo que ele tem se eu não estiver lá supervisionando. O tempo livre que eu tenho, eu pego e uso tudo para fazer esse movimento com a criança. E esqueço de olhar para mim. Quando eu esqueço de olhar para mim e faço, eu passo a cobrar a criança da falta de tempo que eu tenho, que eu estou sentindo, da minha necessidade que naquele espaço não está sendo atendido. Então, olha como é importante a gente estar buscando sempre esse equilíbrio. E esse equilíbrio da autonomia, a gente consegue dar quando a gente consegue entender que eles precisam desse espaço para desenvolverem sozinhos, para experimentar, para fazer algumas coisas e para criarem as próprias brincadeiras dentro desse universo, né, Paty? Isso. E eu queria voltar só um pouquinho aqui no ócio criativo, que vamos colocar, vou voltar a bater na mesma tecla, é a intenção que importa mais do que as atividades planejadas. Entretanto, você ter um planejamento, um pré-planejamento baseado nessa intenção, vai te facilitar o dia a dia. Então, eu falei anteriormente de dividir em blocos, manhã, tarde, noite, que tipo de atividade? Diversão, aprendizado, descanso. Então, o que a gente percebe, a gente sente que com o excesso de telas, a chance de você ficar parado sem estar com uma tela na mão começa a te dar nervoso, a criança fica irritada e a gente também. Então, a gente está se desconectando do ócio. Quando você está sem fazer nada, vira tédio, mas meu filho está entediado, bota ele para jogar um joguinho. Não, é o TED que vai te trazer para um lugar de criatividade, de lembrança, de invenção, aquilo que o seu cérebro vai funcionar. Ele nem sabe se ele está projetando para o futuro, está voltando para o passado ou se está lendo no presente, mas ele vai funcionar melhor do que esse excesso de dopamina que a gente acha que está ajudando. Então, beleza, então, ócio criativo, mas o que meu filho vai fazer? Então, você, como disse a Dani, nossos pais não faziam por nós, eles só ofereciam um cenário. Então, talvez você não possa levar para a fazenda, levar para a casa da avó, mas você pode, por exemplo, criar um cantinho ali da criatividade e deixar ali alguns materiais de sucata, uns crayons coloridos, enfim, papelão, bota coisa ali, deixa para que no momento em que a criança estiver o que eu vou fazer agora? Vai inventar, vai criar, cria alguma coisa ali, inventa alguma coisa, mas você precisa, então, proporcionar esse tipo de oportunidade. Você não vai fazer por ela, mas você vai. Quando eu falei assim que eu gosto de comparar com o mercado, porque, por exemplo, quando a gente está trabalhando com pais e a gente injeta muito a disciplina positiva, as abordagens da disciplina positiva, fica bem mais fácil, tá? Não vou enganar, não, porque a gente já trabalha com reuniões de família. Então, quando a gente vai para essas reuniões semanais de família, a gente já está ali planejando, as férias elas vêm, as atividades já vão vindo. Quem não está acostumado a fazer isso, pode fazer uma reunião pontual de família para resolver isso tudo, né? E o que é importante num encontro desse é justamente você deixar todo mundo participar. As crianças participando vão desenvolver mais essa habilidade da autonomia, né? E a criatividade, e ficar constantemente. Não é tanto o que está fazendo ou o que está falando, mas como. A gente tem uma oportunidade de estar mais tempo com a criança nessa vibe de menos tensão por causa da escola, né? Então, ela pode estar mais propícia a falar dos sentimentos dela. Então, enquanto você está ali do lado dela, e como a Dani estava falando aqui do momento do autocuidado, a gente expressar o que a gente está sentindo. Por que esse autocuidado é importante, né? E falar dos nossos sentimentos. Eu me sinto calma, eu me sinto importante, eu me sinto isso. E como você se sente? Vem fazer comigo. E em todas as atividades. Está ajudando na casa? Está criando lá no seu cantinho alguma sucata? Está inventando uma história? Você pode propor
um álbum de férias, então a criança todo dia faz um desenho das férias dela, ou uma historinha, ou faz umas fotos. Não faltam atividades, falta foco para a gente pensar naquilo que a gente quer entregar. Então, como eu acho que agora vem aquele slide aí das telas, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa da gente aprender, ou pelo menos a gente ter mais tempo com eles para projetar para um próximo semestre uma necessidade menor das telas, porém substituindo pela necessidade da criação, da colocação dos sentimentos para fora. E para isso a gente tem que criar esse espaço dentro de casa, né? Momentos que podem ajudar para fazer isso. Como? A gente criar pequenos rituais. Então, tem um momento do abraço, ou a hora do abraço é antes de dormir, ou a hora da historinha é antes de dormir, a hora do abraço é quando acorda. Uma das refeições está todo mundo junto, mas não só para comer, para compartilhar as coisas, né? Então, de novo, o exercício está na cabecinha de cada um de nós, pai, mãe, avô, avó, para a gente buscar lá dentro os recursos que a gente tem, as intenções que a gente tinha, as memórias que ficaram, para a gente direcionar, olha, é por aqui. Eu tenho certeza que vai vir um monte de atividade para você propor para o seu filho fazer e não entreter seu filho o tempo todo. Oi, fala, Dani. Não. Não? Então, a gente tem esse desafio no dia a dia, né? Como limitar o momento de tela. E uma das questões que fazem, muitas vezes, o pai e a mãe fracassarem em diminuir esse tempo de tela é não ter estrutura, condição de poder entregar. Você tem que substituir. Tá, você não vai fazer a tela, mas vai fazer o quê, então? Então, a gente poder oferecer isso. Então, esse momento onde a casa vai estar mais... com carinha, né, de bagunça, no sentido de que é mais livre para criar, para as férias, tem um cantinho lá de materiais, de sucata, de bobagens, para a criança poder criar de histórias a objetos, enfim, desafios, né, conectar com esconder coisas para a criança procurar, então você só vai lá dando a dica, tá quente, tá frio, é isso, eu acho que é a chance que a gente tem de poder fazer essa transição de uma forma mais presente. Mais tranquila, né? Pensando nessas coisas, e aí eu vou aqui um breve comercial, que o Dr. Wimmer fez 2 provocações aqui que eu considero interessante no chat a gente puxar, e tem a ver também um pouquinho com essa questão de telas, inclusive porque muitas escolas mandam atividades vinculadas à tela, tá? Com os canais online de comunicação. Uma das perguntas aqui do Dr. Wimmer é que a gente pensa sobre as escolas que mandam tarefas nas férias, né? Aí eu vou falar um pouco do meu pensamento, da minha concepção. Tem um motivo para a gente ter esse movimento dessa pausa nesse meio do ano. Tanto para os alunos quanto para os professores também, né? Inclusive, como eu trabalho em escola, eu já dei orientação para meus professores, falei assim, olha, anota tudo o que vocês precisam fazer e vai olhar lá na última semana. Agora é hora de esvaziar a memória de trabalho. Eu preciso desse movimento de não fazer nada, de guardar aquilo que ficou acomodado ao longo daquele processo, para que sim, lá no final eu retome, mas não com tarefas escolares, né? Quando eu saio de férias, eu não levo um monte de relatório do meu trabalho para fazer, para entregar no retorno. Então, eu acredito que é a mesma questão dessa lógica. Sobre a ótica de que a criança, às vezes, está num processo de defasagem de algumas aprendizagens, muitas escolas entendem esse processo, às vezes, como um período de oportunizar reforços escolares, né? E mandam atividades extras para que as crianças possam fazer na sala. Eu, particularmente, não sou adepta dessa prática. O que eu normalmente falo, lógico, que quem está aqui trabalha também com crianças em escolas, nesse ambiente, sabe sim que algumas crianças precisam de alguns estímulos que não se desconectem totalmente desse universo escolar.
mas que a gente sabe que não precisa ser tarefas em papéis, em registro, ou um exercício falado. Eu acho que um bom diálogo orientador com a família, parecido com esse que a gente está tendo aqui, onde a gente abriu espaço para que as crianças desenvolvam tantas outras habilidades que são tão importantes para o ambiente escolar, que infelizmente eu brinco que hoje elas chegam com a caixa de ferramenta vazia dentro da escola, porque não tem tempo para desenvolver paciência, e paciência eu preciso na hora de estudar, não sabe, não tem a parte da concentração, e concentração é uma habilidade que eu preciso na hora ali, e muitas coisas que impactam, às vezes, nesse processo de aprendizagem dessa criança, normalmente estão atrelados à ausência dessas habilidades, que podem ser desenvolvidas com diversas dessas situações que a gente trouxe aqui, como, por exemplo, a brincadeira da criatividade. Sim, uma leitura de um livro, que seja por página, escolher aquele livro que é das férias, mas com prazer e significado para a família, não com foco de olhar a questão da escola, vai ajudar, sim, com que essa criança chegue ali, não perdendo todo esse contato. Mas existem atividades que podem ser orientadas, e aí no sentido de orientada a família, do que eu mandar, às vezes, um camalhaço, assim, às vezes que chamavam, não sei se ainda tem, porque como onde eu faço, eu não pratico, então também não fico procurando muito, mas que é o tal do planinho de férias, né? Que é, às vezes, uma intencionalidade da escola, sim, colaborar com a família para que a família tenha ali algumas coisas, mas às vezes a gente pode ter dicas de férias, mas nesse sentido que a gente está trazendo, que seria essa questão das experiências, das vivências, que vai permitir com que as crianças desenvolvam habilidades que são tão importantes, e vão sim ajudar elas a correr atrás. E a outra provocação que o Wilmer trouxe aqui é que férias também é um momento de não fazer nada. Quem falou que às vezes a gente precisa ficar pensando nesse tanto de coisa, porque também é esse movimento da gente, poxa, de se desconectar de tudo, descansar a mente mesmo e fazer esse processo. E quantas oportunidades no ano a gente tem para não fazer nada sem tanta culpa, assim, né? Então, é como se fosse o domingo chuvoso, que você vai maratonar a série sem culpa nenhuma. Essa coisa. Então, assim, é espaço de fazer nada também. Então, assim, tudo isso que a gente está trazendo aqui são dicas importantes que vão ajudar, porque a gente também vai fazer esse movimento desse equilíbrio. A gente está ali num processo de desenvolvimento e, às vezes, ali tem hora que como oportunizar esses momentos, né? Mais dar essas pistas do que a criança possa desenvolver essas habilidades. E um outro ponto, voltando aqui para a questão das telas, e que a gente vai ter um desafio, não sei se vocês pensaram sobre ele, né? Mas ontem, conversando, a gente pensou um pouquinho, depois da proibição do uso de celular na escola, vai ser a primeira vez que as crianças vão ter um recesso ou umas férias escolares com um tempo mais livre para usar esse recurso. E aí vem a questão da pergunta, né, que eu normalmente eu faço. Proibir totalmente não ensina a usar, né? Então, ali, aquele tempo que está ali, que ele ia para a escola e que ele estava sem, porque a gente sabe, por causa da lei, que havia uma redução significativa, como que vai estar direcionando isso. E por isso que isso tudo que a gente conversou aqui, porque é um mito também que a gente cria, tá, gente? É importante a gente desmistificar essa questão, porque a gente acha que a gente não tem facilidade para tirar os nossos filhos na tela, que os nossos filhos precisam ficar o tempo todo na tela. Eles só ficam na tela assim como a gente fica quando a gente não tem outras oportunidades mais interessantes para se fazer. Eu já tive experiências com adolescentes em viagens culturais que não proibi de levar celular, porque na época e eu estava com 90 adolescentes, alunos ali de 13, 14 anos. Sabe o único momento que eles pegaram o celular? Foi para mandar mensagem para o pai para pedir um Pix. Mas, tirando isso, eu soltei eles num parque, eles corriam como se nunca tivessem visto um parque com espaço para interação, para experimentar, para brincar e para viver. Então, quando a gente oportuniza esses momentos, eles conseguem sim. O problema
a gente também precisa pensar e aí olhar, a tela acaba sendo um falso facilitador, às vezes, também, quando a gente pensa nesse olhar das férias como interter. Então, se eu for pensar nisso, se ele tiver o celular em mãos, ou se ele tiver a possibilidade de jogos, de interação, é mais fácil em alguns aspectos, sim, a gente precisa olhar, às vezes é mais... A gente não precisa tirar completamente, nem vai conseguir, né, Dani? Mas você criar um banco de horas, por exemplo, de minutos de uso de tela, onde possa ser distribuído, inclusive nos 3 momentos, enfim. A gente pode até se surpreender, como aconteceu com os alunos. Talvez eles não queiram, se tiverem oportunidade de se expressar de uma maneira mais prazerosa, mais participativa, enfim. Eu queria só falar um pouquinho, só da pergunta do Vimer, sobre as escolas que entregam tarefas para fazer. A gente não tem como, a gente pode reclamar, a gente pode não concordar, mas elas vão estar ali. Então, uma coisa que me veio à memória é o seguinte: eu não gostava de ter que ler um livro inteiro nas férias, tinha muito isso. Ler o livro inteiro para entregar o resumo na volta às aulas. Então, por que eu não gostava? A gente não tinha esse hábito naquela época de fazer leitura em família, não via minha mãe lendo, meu pai lendo, fui ver anos depois. Naquela época eles não tinham esse foco. Então, para mim era uma coisa chata, por que eu vou ficar fazendo isso? Ora, se a gente transforma por exemplo, essa leitura ou essa agenda escolar que vai seguir para as férias, que de qualquer jeito você vai ter que entregar, se você conseguir transformar num momento de prazer, onde ler um livro não é ter que ler um livro, é o prazer da gente viajar na história desse livro, ou de uma outra atividade. Não é fácil fazer isso, no sentido de que tem coisas que a gente até nem consegue ajudar, dependendo da idade do filho da matéria, mas, assim, fazer entender que a responsabilidade também traz autoconfiança, autonomia e falar, nomear essas habilidades, nomear as emoções, nomear os sentimentos em todo o tempo, não só nas férias, como nas aulas também, para que a gente consiga se aproximar e conectar, como a gente fala, fortalecer os vínculos, criar conexões, mas como? É abrindo o coração e a boca para poder nomear e falar sobre isso, porque se eles não escutam a gente falando sobre isso, se eles não veem a gente fazendo determinadas coisas, eles vão achar que não conecta, né? Não é isso. Então, vamos comer as coisas que a gente quer que eles comam, vamos ler aquilo que a gente quer que eles leiam, vamos falar sobre aquilo que a gente quer, e é o momento da gente conseguir identificar interesses de cada filho, porque olha quantas oportunidades de atividades diferentes a gente tem, e a gente pode enviar, tá, Ana? Um e-book, um mini-book, só com as atividades possíveis e como fazer essas atividades e que habilidades elas vão desenvolver para ajudar aí nas ideias e tal. Mas... Oi? E tudo isso que é possível, né? E eu acho que aí você trouxe um ponto importante, Paty, que é assim, né? A primeira pergunta é o que eu acho. Eu não gosto. A segunda pergunta é assim, às vezes eu não tenho controle, que é o que você falou, né? Então, tá inserido essa tarefa, ela vai vir. Eu gostando ou não, ela vai chegar. E aí de novo, conecta lá com aquele início da nossa conversa. Quais são as rotinas e as demandas também que a gente vai ter para esse período e como que a gente vai se planejar para ele, até mesmo, se for o caso, para cumprir os planos de férias, as leituras de livro, as demandas que às vezes a escola traz de uma forma leve e tranquila, né? Então, de novo, eu preciso olhar para isso. E muitas vezes fica pesado, porque vem desse sentimento da gente ficar com raiva, né? Porque a gente, poxa, sabe, eu estou de férias e vou ter que fazer essa coisa. Então, a gente já passa isso para a criança, né? Nossa, que absurdo, né? Essa escola mandar isso, a gente já fica bravo, então a criança também vai criar esse sentimento negativo com relação àquela proposta que foi enviada, e toda a intencionalidade, porque aí a gente não vai negar também a intencionalidade da escola ao mandar, que foi um pouco daquela que a gente já conversou, ela fica perdida porque todas as emoções ali negativas a respeito foram fortalecidas a respeito da atividade das férias escolares, né? Como a gente está alinhada? A Ana colocou fazer um pote de ideias, filmes, já estava até aqui, olha só,
fazer criar uma caixa de ideias, um pote de ideias, onde a criança já vai colocando. A gente pode criar um quadro de visualização, onde ali a gente vai colocando, a gente organiza possíveis atividades com as ideias das crianças, e só de termos um quadro, onde a gente está ali colocando o nosso planejamento do dia ou da semana, em família, com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com o cuidador, enfim, mas um está sabendo o que está acontecendo na vida do outro. Isto já conecta. Isso já faz a gente entender, estamos juntos nessa, né? Vamos resolver junto, vamos brincar junto, vamos fazer junto. Então, aqui tem algumas ideias, e qualquer ideia, né? Assim, qualquer coisa, fala, vamos ver, a gente botou aqui um look do dia. Hoje você vai me vestir, eu vou vestir você, você vai ter que usar esse look, ou a gente vai sair, eu vou escolher sua roupa, você vai escolher respeitando, obviamente, né, os critérios aí do gostinho que a gente tem do filho e da filha. Mas são pequenas atividades que, no final, vão conectar tanto, e tem tão pouco de peso, tem tão pouco de tanto tempo assim para ficar entretendo, enfim, eu acho que, não sei se a gente está chegando ao final, mas assim, a ideia geral, então, era ter uma intenção antes das férias começarem, se conectar com as próprias memórias afetivas e deixar este lugar chegar até você. As ideias vão vir no caminho. Dá uma olhadinha em algumas que as pessoas falam, mas você vai criar. Ofereça oportunidades de criatividade, de fazer nada, do ócio mesmo. Deixa o tédio chegar para poder começar a criar alguma coisa diferente para fazer. Fale sobre os seus sentimentos, sobre o que você está fazendo, sobre o que você está pensando, sobre o que você está decidindo. Ensine seu filho a criar essa habilidade de aprender sobre o emocional, né? A expor, a se vulnerabilizar, a se permitir falar das coisas. Isso vai trazer um ganho tão legal, acho que é uma oportunidade incrível, e isso tudo também já vai ajudando nesse desafio tão grande que é o das telas. Eu acho que a gente trouxe aqui, né, Paty, várias ideias. É claro, né, que tem coisas aqui que não vão sair como a gente espera, às vezes a gente tem todo esse planejamento, esse desenho, mas para isso o planejamento nem sempre é para que ele aconteça do jeito que é para acontecer, mas às vezes é para dar clareza para a gente lidar com os imprevistos. E isso né? Ensina, né, Dani? Resolução de problemas, né? Isso aí. Então, a gente precisa olhar, então é trazer isso. Quando não sai, às vezes é normal nesse período as crianças ficarem frustradas por algumas situações, a gente ficar frustradas por as coisas, então acho que a validação do sentimento faz parte desse processo. A gente trouxe aqui um apanhado um pouco, sabe, de tudo que é possível, de a gente poder se conectar e buscar essa conexão que se fortalece e que transforma, né? A gente trouxe ideias que traziam o olhar para esse desenvolvimento da autonomia, e eu acho que a gente aqui pode chegar à conclusão que as férias, elas não precisam ser um caos, mas que realmente elas possam ser um convite. E o que você pode começar, né, diante disso tudo que a gente está conversando, a fazer diferente hoje, a pensar diferente hoje, né, a buscar formas diferentes, muito, muito conectado com aquilo que você acredita e deseja. Assim, eu acho que agora a gente abre um espaço aí para a Ana Luísa poder conduzir, se tem alguém aí que gostaria de contribuir, mas eu acho que a mensagem, né, essa, assim, né, porque a gente vê tantos memes agora falando da questão das férias com humor tóxico, assim, né, como se fosse algo, assim, que a gente não quer o nosso filho em casa, professor dando risada e criança e mãe chorando, poxa, não é sobre isso, né? Então, acho que a gente precisa olhar esse movimento, né? Porque senão esses tipos de memes já até desconectam o pertencimento. Poxa, a professora está feliz porque não vai me ter lá, e minha mãe está triste porque eu vou ficar em casa. Poxa vida. Que mensagem é essa, né? Que mensagem é essa? Mas são brincadeiras de humor para a gente poder realmente olhar para essas férias com essa intencionalidade. Então, aqui está aberta, Ana, a gente está à disposição. Dani. A Ana colocou uma pergunta ótima aí, se vocês puderem colaborar com a gente, o que dessa aula, não, dessa conversa, né, dessa masterclass, que faz quase uma roda de conversa, o que você
consegue levar desse momento de hoje? Alguma ideia, algum pensamento, alguma reflexão, alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui? Conta para a gente, enquanto a gente está aqui nesses minutinhos finais. Doutor Wimmer, quer compartilhar suas memórias de férias conosco, por exemplo? Na primeira vez que vocês abriram essa oportunidade, eu esperei acabaram falando, mas assim, a experiência de férias minha tem 3 fases diferentes. Uhum. A primeira, quando eu era criança, eu morava no interior do Paraná, muito perto de onde você passava férias, Ana. Você ia para Londrina, eu morava em Porecatu, que ficaria a 90 quilômetros. E a minha férias era diferente por quê? Porque eu sou o filho mais novo, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eles estudavam interno, fora, em outra cidade. Então, nas férias, minha mãe ficava numa grande felicidade, porque meus outros irmãos ficavam perto lá. E eu ficava absolutamente incomodado, porque eles só vinham tumultuar a minha vida. Né? Porque eram 3 irmãos que chegavam dominando, brilhando, etc. Então, as minhas férias, às vezes, eram tumultuadas. Mas era legal, porque, no fim, acabava dando certo. Né? Era divertido, etc. Depois que eu não mudei para São Paulo, as férias, tive várias maneiras de férias aqui. Ou ficando em São Paulo jogando bola na rua, brincando, fazendo nada, literalmente. Indo para o interior, para Catanduva, eu passei muitas férias lá em Catanduva, e na casa de tios, onde era muito querido, ficava à vontade também. Então, eventualmente, indo para Santos ou para outros lugares. Né? Mas sempre assim, a coisa mais importante das férias era literalmente a permissão para fazer nada. Né? Podia acordar tarde, podia fazer o que eu quisesse, ou não fazer nada se eu não quisesse. Acho que as férias, na minha concepção, tem a ver com isenção de responsabilidade. Você pode ficar só responsável pelo básico da sua vida, e nada mais de tarefas a cumprir. Depois, as férias minhas como pai, né? Que o mais gostoso de tudo, eu não sei se meus filhos se divertiam, mas eu me divertia muito com eles. Né? Então, as férias para mim era estar com meus filhos, jogar bola, brincar, jogar taco, ia para Ubatuba, ali na rua não tinha calçamento, a molecada podia andar descalça, podia fazer um monte de coisa boa. Então, as férias eram um momento de eu estar com meus filhos de forma pouco responsável também. Né? Então, era muito gostoso. E agora estou na fase de férias, em que os filhos têm as férias deles, têm as férias, os netos têm os compromissos deles, então minhas férias agora são férias mais, digamos assim, menos dinâmicas, né? Mas eu sei que... Mais faz nada ainda. Mas então o gostoso das férias é fazer nada. É muito bom você fazer nada durante a manhã, à tarde você faz mais um pouco de nada, né? E à noite faz nada. Permitir-se nada, né? Que a gente tem a proposta do ócio, porque a diferença do que você citou, Wimmer, é que as crianças estão muito pouco acostumadas a não fazerem nada, porque justamente a gente não está conseguindo proporcionar momentos de nada. É muito momento de cobrança, dessa coisa de tem que ser bom, tem que ser melhor, tem que, enfim, tem que fazer isso. É muito medo da cabeça vazia, oficina do diabo, em algumas teorias, né? Que eu acho um absurdo, né? Mas é muito medo do que a criança pense. Se vê que é perigoso mesmo, as crianças pensando podem fazer coisas. Se eu for pensar cada coisa que eu fiz, né, que podia ter dado errado, né, sabe, cada coisa que eu fiz que podia ter, fiz, muita coisa podia ter dado errado, tive sorte. Né, e meus filhos também fizeram coisas que podiam dar errado, tiveram sorte. Precisa de um pouco de sorte na vida também. Os pais não podem controlar tudo. Né? Porque aí os filhos não vão saber lidar com os perigos da vida. Exato. Né? O dar errado faz parte de aprender, então, a não fazer de novo. O sair fora do planejado
é resolver um problema que apareceu no meio do caminho. Isso tudo faz parte da escola da vida, né? Que na escola acadêmica, ali, a gente não tem tanta oportunidade, é muito mais lá conteudista do que a gente não desenvolve tanto essas habilidades. Pelo menos o sistema de ensino aqui no Brasil não costuma permitir tanto isso de uma forma geral, e a gente precisa desse momento para ensinar muito, mas sem a obrigação de entregar coisas, simplesmente a intenção de não fazer nada, mas não fazer nada criativo, eu acho que já basta para as férias. Já basta para as férias. E acho que, como a gente tinha falado ontem também, né, Dani, proporcionar, às vezes, só das crianças talvez estarem junto com os amigos, com os primos, com os avós, com tios, estar se relacionando aí com outras pessoas, né? Que seja um pouco no clube, ou promover que pode vir em casa, ou que vá na casa do outro. Acho que isso também é uma troca gostosa, né? Muito. É uma troca essencial, né? Eu falo assim, né? Na noite do pijama, vai todo mundo dormir, pijama, aquela coisa de não fazer nada ali, que é uma oportunidade também para você conhecer também, né? Os amigos, às vezes, dos seus filhos ali com mais leveza, de estar ali interagindo na questão das relações. É muito bom, mas o melhor de tudo é isso mesmo, né? A gente poder realmente se isentar um pouco do excesso das responsabilidades, da agenda rígida, né, daquilo tudo, e trazer leveza para esse movimento de uma forma que possa ser prazeroso para os dois lados, né? E quando a gente olha nesse momento, às vezes, da depressão, é claro, né, como o Weber falou aí, eu fiz com a intenção que nós dois se divertimos. Isso é o primeiro passo. Agora, se aconteceu como a gente planejou, eu garanto que eu me diverti. E para mim foi bacana. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. Porque para ser gostoso, eu tenho que estar me divertindo. Se ficou pesado, se ficou chato para mim, provavelmente eu criei um ambiente pesado, sim, né? Agora, se divertiu no ritmo que eu queria, não, é quase se chorei, se sorri, é importante que emoções eu vivi, e é esse movimento dessas férias também da gente ter leveza, né? Então, eu acho que é um pouco disso tudo, e mais um pouco, né? Que a Marcela está comentando aqui, só de sair da rotina da casa e da escola já é maravilhoso, e a integração com os pais, os amigos dos filhos. Vendo, ouvindo, observando, aprendendo, encontrando realmente essa leveza, né? É poder não fazer nada e não necessariamente ficar sem fazer coisa nenhuma, mas poder dar espaço para, sei lá, de repente, vamos criar um jantar temático. Pronto, vai todo mundo vir de mexicano, vai vir de... E aí, nessa brincadeira, quantas conexões, aprendizados, habilidades vêm? É daí que vem, né? É muito... É o brincar, né? É o brincar. É o lúdico, é o lúdico. É permitir ousar, né? É permitir viver. Como que a gente aprende, né? A gente aprende muito mais pela emoção do que pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, é pelo o que fica das nossas memórias, é aquela emoção gostosa. Então, e as brincadeiras não precisam ser mirabolantes, elas só precisam conectar. Mas alguém aqui tem alguma... Pode ser aquela, assim, né? Só para... Pode ser aquela, assim, só para descontrair. Uma memória, Dani. Quem? Não, estou pensando aqui se mais alguém quer compartilhar alguma memória. Eu ia falar assim, que pode ser aquela também só para descontrair, né? Os memes, de vez em quando eu adoro e dou umas risadas deles, mas tem assim. É aquele de brincar, você está muito cansada, e você pode também falar, filho, me desenha a mamãe dormindo aqui, né? Então, aquele processo de estar interagindo, que é uma brincadeira leve. Mas eu acho que, Ana, em tudo aqui, eu acho que é isso que a gente tem, assim, para trazer, para compartilhar, e tá. Se tiver mais alguém para fazer alguma observação. Uma sugestão, fazer uma cápsula do tempo até o final das férias, colocar ali seus desenhos, suas memórias daquelas férias e guardar para o ano que vem, ninguém pode abrir, vamos lá começar as férias do ano que vem ou as próximas férias do próximo semestre. O que a gente fez nas férias passadas que a gente quer fazer de novo, né? E reforçando sempre esse sentimento de pertencimento, de conexão, de diversão, de nada, né? De alegria, porque tá livre, liberdade de poder fazer.
Obrigada a vocês todos que participaram, foi muito legal, muito obrigada, adorei o tema. Foi ótimo, ótimo. Que delícia, Marisa, foi um prazer ter vocês aqui e trocando e compartilhando, né? E é isso que a gente quer passar para os nossos pais, né, que estão chegando aqui, que esse é o clima da universidade. Estamos todos aqui com uma especialidade para trocar, não para ensinar, Caterina, mas para trocar. A experiência vem da troca, do que a gente recebe e aprende muito com vocês que estão chegando também. Sejam bem-vindos, todos. E venham mais. Então é Tchau, isso. gente, obrigada. Obrigada.